Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Eu gostaria que os irmãos abrissem as Escrituras no último livro do Novo Testamento, o livro de Apocalipse. Apocalipse 1, verso 9 diz o seguinte: Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por conta da palavra de Deus e o testemunho de Jesus. No dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta que dizia: Escreva num livro que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Período sensacional da história, que refletia o sofrimento de um homem fiel àquilo que Jesus Cristo havia ensinado. Se havia alguns dos discípulos que levaram ao pé da letra os mandamentos de Jesus, este foi João. João, a Bíblia nos diz que ele era o discípulo que Cristo mais amou, talvez o mais próximo de Jesus, o mais jovem dos 12 que fora separado pelo Mestre. Ele às vezes inclusive tinha aquele comportamento de um adolescente, colocava os pés sobre os seus outros companheiros discípulos e reclinava a cabeça sobre o peito de Jesus. João, ele caminhava lado a lado com o Mestre, e o próprio Jesus muitas vezes havia demonstrado o seu amor e o seu carinho para com João. João participava ativamente do ministério de Jesus. No momento em que Jesus Cristo acabou fazendo o milagre da ressurreição na filha de Jairo, João estava presente. Quando eles caminhavam pela rua estreita, a caminho da residência de Jairo, e a multidão comprimia Jesus, até que uma mulher que sofria de fluxo de sangue tocou em suas vestes, e Jesus Cristo parou, e aí todo mundo sabe o resto da história. Ela foi curada. Chegam os mensageiros avisando Jairo: olha, não precisa mais incomodar o mestre, a tua filha já se foi. E aí Jesus pede para que Jairo se acalme num momento difícil. Imagina você que é pai, você que é mãe, receber uma notícia dessas. Talvez as suas mãos fiquem trêmulas, os seus pés fiquem gelados, o suor corre por detrás da orelha, mas Jesus disse: acalma-te, João, vamos comigo, segue comigo. E lá chegando, quando todos já preparavam o funeral daquela menina, quando todos já consolavam a mãe daquela menina, Jesus, João, Pedro e os pais da garotinha adentram aquele quarto e presenciam um dos maiores milagres que já foi registrado no Novo Testamento, que foi a ressurreição daquela garotinha. No momento mais difícil da vida de Jesus Cristo, João estava presente. Ele era fiel e verdadeiro amigo. No momento mais difícil da vida de Cristo, quando os soldados romanos acabam capturando Jesus, açoitando Jesus, surrando Jesus, humilhando Jesus e pendurando ele naquela maldita cruz, para eles, para Jesus e para nós seria bendita. Quando eles crucificam Jesus Cristo, todos os amigos de Jesus haviam fugido. Jairo não estava lá.
Lázaro, que foi retirado também de dentro do sepulcro, não estava lá. O cego Bartimeu, que ganhou a visão às portas de Jericó, também não estava lá. O jovem endemoniado também não estava lá. As pessoas que participaram das multiplicações de pão e peixe também não estavam lá. Todos fugiram, inclusive os seus discípulos. O livro de Marcos nos conta que o próprio Marcos acabou fugindo nu, tamanho era o seu medo diante dos soldados romanos. Pedro havia negado Cristo por 3 vezes. Todos fugiram, exceto João. João não se importou com os soldados romanos. João não tinha medo do açoite do povo. João não tinha medo com que aquilo fosse representar para a sua vida, pois ele ficaria marcado como seguidor de Jesus, amigo de Cristo, aquele que estava blasfemando contra Deus, dizendo que era o filho do próprio Deus. João não se importou com nada disso. Junto com Maria Madalena e junto com Maria, mãe de Jesus, estava chorando aos pés da cruz do Calvário. João estava lá. Quando pregaram o nosso mestre naquela cruz, nada aterrorizava o coração de João, apenas comprimia de dor, de tristeza, em ver o seu amigo Jesus sendo crucificado, sendo humilhado e sendo morto naquela cruz. Talvez, se nós estivéssemos vivenciando esse momento da história da humanidade, nós também haveríamos de correr, nós também teríamos fugido com medo, acovardados do terror e da tirania romana. Mas João não. O mais jovem dos discípulos, talvez aquele que muitos diriam que seria o mais imaturo para estar naquele ministério, mostrou-se homem suficiente, corajoso o suficiente para ficar ao lado do seu grande amigo até no momento da morte. A intimidade deles era tão grande que Jesus, na cruz, olha para João e diz: João, esta é a tua mãe, toma ela como mãe. Maria, este é o teu filho, toma ele como filho. Quem de nós aqui faria um pedido como esse? Eu lembro que nos momentos terminais da minha querida avó e até do meu saudoso avô, minhas tias abnegadas que aqui estão, cuidaram dele com todo o afinco, cuidaram dela com toda a paixão. Será que elas entregariam os cuidados da minha avó e do meu avô para pessoas que elas não tivessem confiança, Não, Jesus fez isso, pediu para que João cuidasse, tomasse Maria como sua mãe. Foi um momento fantástico, mas o tempo passou. Jesus Cristo foi crucificado, foi morto. Jesus ressuscitou, voltou de dentre os mortos, apareceu aos discípulos e ascendeu aos céus. Passaram-se 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos. A arqueologia e os grandes teólogos apontam que este momento, a ilha de Patmos, onde João se encontrava no livro de Apocalipse, para a crucificação de Cristo, havia se passado entre 73 e 78 anos. Ou seja, aquele jovem, talvez de 20, 22 anos, que fora chamado por Jesus, agora já era um senhor, um ancião de quase 100 anos de idade. João já não tinha mais a sua voz vigorosa. João já não tinha mais habilidade nas pernas. João já não tinha mais força nas mãos. João era um senhor com a voz rouca, com os braços fracos e com as pernas trêmulas, que estava pagando por um crime que talvez futuramente nós também pagaremos: pregar o Evangelho de Jesus. João foi perseguido durante estas quase 8 décadas, porque ele continuou sendo fiel a Jesus Cristo. Ele continuava anunciando o Evangelho da salvação. Ele continuava ensinando que Jesus era o Filho de Deus e que a salvação do homem vinha no crer em Jesus Cristo de Nazaré. Aquilo incomodava Roma, aquilo incomodava os fariseus, aquilo perturbava todo o sistema. Tanto é que a tradição, grandes escritores que levantavam toda a tradição judaica, como Flávio Joséfo, Eusébio e tantos outros, nos mostram um João perseguido.
Um João que em um determinado momento da vida dele acabou sendo amarrado com cordas a um cavalo e arrastado pelas ruas da cidade. Um João que foi içado dentro de uma grande caldeira de óleo fervendo. Tudo para que o nome de Jesus fosse negado. João, apesar de tanto sofrimento, continuou aceitando e declarando que Jesus Cristo era o único e suficiente Salvador da humanidade. Aqui eu faço um parênteses. Eu já vi a ciência ir, voltar e camuflar. A ciência dizia até pouco tempo atrás que os filisteus eram uma fábula da Bíblia. Recentemente a arqueologia encontrou nas proximidades de Israel um legítimo cemitério dos filisteus. Então agora a ciência diz, não, talvez eles não eram tão bravos assim, não eram tão malvados assim como a Bíblia disse. Eles já mudaram o discurso. A ciência dizia que João Batista jamais havia sido decapitado. Mês passado, nas proximidades de Jerusalém, a arqueologia encontrou provavelmente o lugar onde João Batista foi decapitado. Se ainda não há certeza onde João Batista foi decapitado, uma certeza se tem deste local encontrado. Foi o local onde a jovem Salomé dançou para o rei Herodes, que acabou culminando naquele pedido diabólico da cabeça de João ser servida numa bandeja. O que mais me impressiona, a ciência às vezes refuta a existência de Jesus Cristo de Nazaré. Os apóstolos são a maior prova disso. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Paulo degolado. João foi perseguido até os últimos dias da sua vida e terminou exilado numa ilha chamada Patmos. Se fosse uma mentira, eles teriam pulado fora. Ninguém é louco o suficiente de manter uma mentira com tanto sofrimento. Porém, aquilo que os nossos apóstolos, que os nossos discípulos viram, foi tão forte que eles preferiram a morte do que negar aquilo que eles viram durante 3 anos e meio. Mas João, depois desta perseguição toda, não havia mais jeito. Roma não sabia mais o que fazer com João. Olha, a gente já amarrou ele num cavalo, não morreu. Já jogamos numa caldeira de óleo fervendo, não teve jeito. Só tem uma maneira, para que ele pare de pregar este evangelho deste tal de Jesus: lançá-lo na ilha chamada Patmos. Lá estão os criminosos de maior periculosidade. Lá ele vai pregar para os criminosos e para mais ninguém, porque ninguém entra e ninguém sai dessa ilha. Eu fico imaginando a ficha criminal de João. Nome: João. Filiação: filho de Zebedeu. Profissão: pescador. Idade: aproximadamente 100 anos. Crime: pregar o evangelho de Jesus. Lá estava João, com quase 100 anos de idade, numa ilha chamada Patmos, uma cadeia, como eu já falei, de mais alta periculosidade e segurança máxima, quebrando pedras, de sol a sol, de noite a noite, com a alimentação precária, com a saúde já enfraquecida, com a idade avançada, quebrando pedra em cima de pedra. Tudo por causa do evangelho de Jesus. A Bíblia não é um livro de fatos, ela é um livro de relatos, e muitas vezes não nos traz muitos detalhes. Mas, como jornalista, eu gosto de ler e entrar no texto, e fico aqui imaginando quantas coisas deixaram de ser colocadas, porque não havia tempo nem espaço para relatar, segundo por segundo, minuto por minuto, vivenciado por João na ilha de Patmos. Mas talvez conversas de desencorajamento a João eram lançadas pelos próprios presidiários. Ei João, eu estou aqui porque eu estuprei, eu estou aqui porque eu matei, eu estou aqui porque eu assassinei, porque eu sequestrei, porque eu roubei. Eu mereço estar aqui, João. Agora você, João, o seu pai era bem de vida,
um dos pescadores mais conceituados, um empresário muito bem sucedido lá da região da Galileia, João. Ei, João, renuncia ao nome deste Jesus, cala-te, atende os desejos de Roma e vá passar os últimos dias da sua vida, quem sabe no conforto da sua casa, João. João, para que tu vai sustentar essa teoria absurda que tu há mais de 70 anos continua pregando, de um homem que morreu de forma vexatória, vergonhosa? Se eu fosse tu, João, eu teria vergonha de dizer que é discípulo de Jesus, porque este homem morreu miseravelmente pregado numa cruz, a morte mais humilhante que um judeu poderia ter. Ei, João, nega este homem, que ainda há tempo de tu passar os últimos dias da tua vida, João, na tua casa, no conforto, curtindo a herança do teu pai, quem sabe tocando a empresa do teu pai, quem sabe Deus é generoso contigo e tu consiga viver mais uns 10, 12 anos, João, porque a idade já avança, mas você pelo menos não ficará aqui, enfrentando as serpentes, os escorpiões, ouvindo apenas o barulho do mar, sentindo frio à noite, calor durante o dia, passando fome e quebrando pedras. João, deixa de ser tolo, João. Este homem com quem tu andou era apenas um homem de discurso eloquente, era apenas um homem com um belo discurso, mas ele não era o Filho de Deus. Fosse assim, João, ele não teria morrido de forma tão vexatória. E se fosse assim, João, se ele fosse Filho de Deus, e se ele fosse tão fiel como tu diz que ele era, ele jamais teria permitido que tu, João, inocentemente entrasse nesta ilha chamada Pátimos. Eu fico aqui imaginando talvez João travando um diálogo com aqueles homens, e aí eu lembro uma pregação de um grande amigo meu, pastor Obadias. Essa pregação foi no ano passado, onde ele levantou uma conversa hipotética de João com aqueles homens, João refutando toda a tentação, dizendo: não, eu andei com ele, eu vivi com ele, e eu vi com os meus próprios olhos, quando ele multiplicou aqueles peixinhos e aqueles pães e alimentou uma multidão. Não, eu andei com ele, eu vivi com ele, e eu vi quando as portas de Jericó, ele devolveu a visão ao cego Bartimeu. Não, eu andei com ele, eu vivi com ele, e eu vi quando no quarto da casa de Jairo, ele ressuscitou aquela garotinha, entregando-a para sua mãe. Não, eu andei com ele, eu vivi com ele, e eu vi quando ele acabou encontrando o filho da viúva, tocando no caixão e levantando aquele jovem do esquife. Não, eu andei com ele, eu vivi com ele, e eu vi quando à frente do túmulo de Lázaro ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu andei com ele, eu vivi com ele, e também fiquei com medo quando as Marias chegaram chorando àquela casa onde nós estávamos escondidos, dizendo que o corpo não estava mais na sepultura. Eu também duvidei e corri até lá para ser um dos primeiros a testemunhar que a sepultura está vazia. João refutava, João continuava lutando contra as tentações, e talvez numa noite gelada, já nos seus aposentos, João, cansado, com os olhos fracos, escutou uma voz lhe chamar: ei, João, eu acho que eu quebrei pedra demais, eu estou ouvindo uma voz me chamar. Impossível, essa hora da noite, ninguém mais pode conversar com ninguém. João, ei, João, rapaz, eu acho que além de eu estar fraco, a comida hoje não estava boa, porque além de eu escutar uma voz, parece que eu conheço essa voz. João, meu amigo João, quando eu me viro, a luz e a glória de Deus resplandece naquele local. Eu vi a
alguém semelhante ao Filho do Homem. Os seus pés brilhavam, a sua voz era como se fosse o barulho de muitas águas, no seu peito um cinturão de ouro, os seus cabelos eram brancos como a neve, e a glória era tão forte que eu não resisti e caí naquele local. E quando eu tentava recobrar e redobrar as minhas consciências, a minha sã consciência já enfraquecida, eu vejo uma mão, aquelas unhas que eu reconhecia, e eu posso ver inclusive um furo nestas mãos. Era o meu amigo Jesus, que depois de 70 anos aparecia para mim e dizia: não tenha medos, eu sou contigo. 70 anos depois, o meu amigo Jesus aparece na ilha de Patmos. Talvez João, eufórico, quis contar para Jesus o que aconteceu logo depois que ele ascendeu aos céus. E Jesus disse: não precisa, eu sei que tu começou a pregar, e eu sei que os homens te perseguiram. É verdade, mas eu preciso te saber, eu preciso te informar, e preciso te contar o que Roma fez comigo. Eu vi, João, eles te amarraram no cavalo, eles te arrastaram pela cidade, e eles também te jogaram numa fornalha, num caldeirão de óleo fervendo. É, exatamente, mas depois disso, então eu vou te contar o que aconteceu. Não precisa. Depois, como eles não tinham mais alternativa, como tu não estava disposto a se calar, eles acabaram te içando aqui nessa ilha de Patmos. É verdade, mestre. Quem te contou? Como tu sabes? Ninguém me contou, João, pois nestes 70 e poucos anos, não houve um minuto sequer que eu não estivesse ao teu lado te encorajando. Eu vi tudo, João, meu amigo João. Muitas vezes, enfraquecidos na fé, diante de problemas tão pequeninos, nós nos desestimulamos e perguntamos: onde está Cristo? Talvez no campo missionário, como é um culto de missões, o próprio missionário, diante das adversidades, diante do pouco alimento, diante da enfermidade, pergunta: onde está Cristo? Talvez você, diante de um problema financeiro, diante de um problema conjugal, pergunte: onde está Cristo? Talvez você até esteja encorajado, mas seus familiares, os seus amigos continuam apontando o dedo em riste para ti, perguntando: cadê o Cristo que tu serves? Cadê o Cristo que tu tanto proclamas, que abandonou o teu casamento, que não faz a obra no teu filho, que continua chafurdado no pecado, que continua permitindo que Satanás haja livremente dentro da tua casa, colocando todo e qualquer tipo de empecilho, seja financeiro, seja espiritual, seja emocional, seja conjugal. Cadê o teu Cristo? É isso que eu quero dizer aqui para você esta noite, que não importa o problema ou a ilha que você esteja exilado, mas Cristo está contigo. Cristo continua contigo a todos os momentos da sua vida, seja no deserto, seja na fartura, porque o apóstolo Paulo disse de fato que tudo posso naquele que me fortalece, mas não de uma maneira triunfalista como as igrejas estão pregando hoje: eu posso tudo, eu conquistarei tudo. Não, o poder era passar todas as necessidades naquilo que me fortalece, naquele que me encoraja. Não importa a adversidade que você esteja. No crentez, na língua oficial dos evangélicos, deserto significa tentação, provação, luta, abandono. Mas saiba que o próprio Cristo ficou 40 dias no deserto, e não por desobediência ao Pai, não por erro, não por pecado. Em Lucas capítulo 4, a palavra de Deus nos diz que Jesus foi ao deserto impelido pelo próprio Espírito de Deus. Ele foi empurrado pelo próprio Espírito Santo de Deus. Ele foi conduzido pelo próprio Espírito Santo de Deus ao deserto, não porque ele errou, mas para que ele ficasse firme, porque no deserto nós aprendemos a abrir mão de tudo que é supérfluo em nossas vidas: o dinheiro, a fama, o bom emprego. No deserto nós ficamos nu, dependentes apenas da única situação que pode nos manter vivos naquele local, que é a presença de Deus em nossas vidas. É no deserto que há silêncio suficiente
para você ouvir a voz de Deus. Talvez você esteja na ilha, e eu já vejo algumas pessoas chorando aqui esta noite. Talvez você esteja num momento de adversidade, de enfermidade, e eu já vejo pessoas derramando lágrimas aqui esta noite. Mas é que eu quero justamente falar para ti, que Cristo, que Jesus de Nazaré, não tem a obrigação de te curar de uma enfermidade. Jesus Cristo de Nazaré não tem a obrigação de te dar um carro novo. Jesus Cristo de Nazaré não tem a obrigação de abrir uma porta de emprego para você. Jesus Cristo de Nazaré não tem a obrigação de te dar uma casa mais sofisticada. Mas o que é isso, irmão? Você sai lá da Assembleia de Deus para falar que Deus não pode abençoar a minha vida? Pode. Deus pode te curar da enfermidade? Pode. Deus pode te dar um carro novo? Claro que pode. Deus pode abrir uma porta de emprego para você? Eu sou prova disso, vivo disso. Deus pode melhorar e arrumar, restaurar o seu casamento? Claro que pode. Mas eu vim aqui dizer para você servir a Deus não por aquilo que Ele pode dar para você, mas por aquilo que Ele já deu há mais de 2000 anos na cruz do Calvário. Está consumado. Está consumado. O que Cristo tinha que fazer por nós, Ele já fez. 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, diante do rei Nabucodonosor, negaram-se a cumprir o decreto do rei. Quando a música fosse tocada, entoada, todos na Babilônia deveriam se prostrar diante de uma estátua de 27 metros de altura, 4,70 de largura, toda banhada de ouro. Aqueles três jovens não fizeram. Nabucodonosor chega até aquele jovem e fala: vocês não ouviram o som da música? Sim, ouvimos. Vocês não leram o decreto? Sim, lemos. Vocês não viram qual é a sentença? Sim, nós lemos. Ah, é? Vocês sabem que vocês 3 serão lançados numa fornalha de fogo ardente? Sim, sabemos. Então eu quero saber quem os livrará das minhas mãos. Aqueles jovens, perante a morte, olham para o rei Nabucodonosor e dizem: Nabucodonosor, o nosso Deus, o Deus de Israel, pode nos livrar das tuas mãos. Mas não é a parte mais legal desse versículo, porque eles continuam dizendo: mas se Ele não nos livrar, Ele continua digno da nossa adoração, Ele continua digno do nosso louvor, Ele continua digno da nossa fidelidade, porque só Ele é Deus. Porque a bondade do Senhor dura para todos sempre.